Olá pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo sobre estatística, e nessa aula nós vamos falar sobre média, mediana, moda e variância. Esses são os conceitos básicos de estatística quando você entende a estatística como uma análise de dados. Você está com uma sequência de números, dos quais você quer extrair informações que você possa resumir esses números. Então o exemplo que eu vou usar aqui hoje é o exemplo das notas dos alunos. Eu tenho 7 alunos e as notas desses alunos. Muitas vezes, se eu simplesmente apresentar para vocês as notas, por exemplo, um aluno tirou 8, outro tirou 6, outro também tirou 6, aí um outro aluno tirou 10, um outro aluno tirou 6, 9 e 4. São 7. Isso não diz muita coisa, eu simplesmente dei ali. Você vai olhar e falar, tem alguém que tirou 10, tem um cara que tirou 4. Vamos resumir esses números em um número só. E para isso nós temos várias estatísticas, e cada uma delas expressa uma coisa diferente. Por exemplo, a primeira delas que nós vamos ver é a média aritmética. Essa é muito conhecida, porque você muitas vezes tem que tirar médias, por exemplo, das suas próprias notas. A média aritmética é você somar esses números e dividir pela quantidade de números que você tem. Então aqui nesse caso a gente tem 8 mais 6, mais 6, mais 10, mais 6, mais 9, mais 4. E a gente vai dividir isso por 7. Essa soma ela está dando 49. Dividindo por 7 isso também dá 7. Agora a questão é, o que significa a média ser 7? A média é 7. Você entende, na média é 7. Mas o que isso significa de verdade? Significa de verdade o seguinte, o 7 ele substituiria todas as outras notas sem alterar a soma total das notas. Então a soma total é 49 nesse caso. E se todas as notas forem 7, a soma seria 49. Bom, agora nós vamos falar sobre a mediana. A mediana é uma outra estatística, ela indica outra coisa. A mediana é o seguinte, primeiro, para fazer a mediana é muito importante a gente colocar os dados sempre em ordem. Também dizem em rol. É um termo que usam quando querem dizer que querem colocar esses dados em ordem. Então, colocando esses dados em ordem, eles ficam assim, 4, 6, 6, 6, 8, 9 e 10. A mediana vai ser o valor do meio. Nesse caso, é um número ímpar, porque nós temos 7 alunos. Então, para a gente achar esse valor do meio, basta a gente fazer assim. Ó. Se tem 7 alunos, você faz 7 mais 1 e divide por 2. Isso vai dar 8 dividido por 2, 4. Significa que o quarto termo é a mediana. A mediana é o valor que separa os dados ao meio, quando você coloca eles em ordem. Metade dos valores estão antes da mediana e metade dos valores depois da mediana. Mas e se fosse um número par? Você não teria um cara no meio? Bom, por exemplo, se fossem 8 caras, se mais alguém aqui, por exemplo, tivesse tirado 10, o que aconteceria é o seguinte, quando você fizesse 8 mais 1 e dividisse por 2, isso ia dar 4,5. Ou seja, vai estar entre o quarto e o quinto cara. Então seria que nesse caso seria a média entre 6 e 8. Você teria que fazer 6 mais 8 e dividir por 2. No caso seria 14 por 2, aí sim a mediana aqui seria 7. Mas no conjunto de dados que a gente tem, que são esses que estão em branco aqui, a mediana é esse valor aqui, o 6. Ele é o valor em que metade das notas estão abaixo dele e metade estão acima dele. Essa é a definição de mediana. É o valor que separa metade dos dados para mais e metade dos dados para menos do que esse valor. Existe um outro conceito muito importante em estatística, é o conceito de moda. Esse a maioria das pessoas entende intuitivamente, porque o que é a moda? A moda é aquilo que você mais vê, é aquilo que você mais observa. Na estatística a gente vai dizer que é o valor que mais ocorre. Nesse caso, da nossa distribuição de dados, fica claro que o 6 é o valor que mais ocorre. O 6 é a moda, ele ocorre 3 vezes. Tá? Mas poderia ser que tivesse mais do que um valor que ocorresse 3 vezes.
Então nós teríamos duas modas. Nós diríamos que ele é bimodal. Às vezes não tem nenhum valor que aparece muitas vezes, ou aparece mais vezes. A gente poderia dizer que é uma distribuição amodal. Por último, nós temos o conceito de variância e de desvio padrão. Esse conceito é muito importante, porque não basta você dar a média só dá o valor do meio. Se você tiver muita gente com nota boa e muita gente com nota ruim, isso não vai estar indicado somente pela média. A média é uma medida de tendência central, ela te diz mais ou menos onde está o meio das coisas. Assim também é com a mediana e com a moda. A variância, ela já vai te dar uma medida de dispersão, o quanto que esses dados variam em relação aos outros, o quanto espalhados que eles estão. Será que eles são consistentes? Será que todo mundo tem mais ou menos a mesma nota? Ou será que está tudo muito espalhado? Alguns têm uma nota muito alta, outros têm uma nota muito baixa. Então a gente vai dar um número que indica mais ou menos o quanto que isso está distante da média. Porque a nossa média deu 7. Então beleza, a média é 7. Mas e aí? Vamos ver o quanto que os dados estão distantes dessa média em média. A gente vai calcular a média das distâncias de cada um dos dados até a média. Vamos ver, nossos dados estão aqui, ó. 4, 6, 6, 6, 8, 9, 10. Quanto foi a nossa média? A nossa média é 7. Vamos imaginar agora o seguinte. O primeiro, qual a distância dele até a média? Vamos fazer 4 menos 3. O problema é o seguinte, se eu fizer 4 menos 3 aqui, depois quando eu fizer 10 menos 7, 4 menos 3 não, perdão, 4 menos 7. Essa distância do 4 até o 7 é uma distância de 3. Quando eu fizer, por exemplo, o 10, vai dar a mesma distância, só que uma vai dar negativa e outra positiva, elas vão se cancelar. Eu poderia, por exemplo, pegar o módulo dessas distâncias, mas existem ferramentas mais avançadas que mostram que é melhor você pegar o quadrado dessas distâncias. Então, para calcular a variância, o que a gente vai fazer é isso. Cada um dos dados a gente vai subtrair da média e vai elevar ao quadrado. Então aqui a gente tem o 4. O 4 a gente faz 4 menos a média e eleva ao quadrado. Depois vem o 6, a gente faz 6 menos a média e eleva ao quadrado. O que a gente vai ter que fazer 3 vezes. E aí vem o 8, a distância do 8 até a média também é de 1, só que agora é 1 positivo, mas no final tudo vai dar 1. A gente vai fazer isso também para o 9 e para o 10. Tudo isso a gente vai dividir pela quantidade de dados, que no caso é 7 também. Mas aqui é porque a gente está pegando todas as notas. Tá? Então aqui o que eu estou falando é de média da população inteira. A gente tem um vídeo sobre população e amostra, quem quiser ver. Mas aqui a gente está falando quando eu estou pegando a população inteira. Quando eu estou pegando só uma parte da população para tentar descobrir a média da população, inferência, que é uma outra coisa, a fórmula fica diferente, tá? Eu não vou dividir, eu vou dividir por n menos 1. Eu não dividiria por 6 aqui. Mas aqui eu vou dividir por 7, tá? Que eu vou dividir por n, que é o número de dados. São 7 dados. Eu estou fazendo a média do quadrado das distâncias. Pois bem, parece complicado. É um pouco. Muitas pessoas têm dificuldade em entender de verdade o que é a variância e o desvio padrão. Alguns dizem que a estatística é como se fosse um cara que está pegando fogo, aqui como está muito calor, Rio de Janeiro, alguém está com a cabeça pegando fogo, mas como eu estou aqui embaixo num balde de gelo, mergulhado num balde de gelo, sem que vocês possam ver, na média a minha temperatura está ok. Esse é o estatístico. É o cara que quando a cabeça dele está pegando fogo, mas os pés dele estão num balde de gelo, na média está tudo bem. E na prática? Na prática ele está morto. No entanto, isso serve para mostrar que não adianta eu te dar só a média. A média pode estar tudo bem. Mas e a variabilidade? Na média da temperatura está ok, mas aqui está pegando fogo e aqui está congelado. Esse cara está morto. Apesar da média ser a média corporal da temperatura. Então eu preciso te dar a variância. A média é 30, mas a variância... Aqui está 300 graus e aqui está 0. A variância, a distância até a média é enorme. Então a gente precisa de um número assim. Esse é o número, é a variância. A variância é o quadrado desse número. Vamos calcular aqui quanto que vai dar. Bom, a primeira distância é a distância do 4. Ela é 3. Depois você tem o 1, que é a distância do 6, que vai aparecer 3 vezes, e o 8, que também dá 1.
Dá menos 1 e 1, mas ao quadrado vai dar tudo 1. Em seguida você tem a distância do 9, que é 2, e a distância do 10, que é 3 também. Bom, dividindo por 7, a gente vai ter o seguinte: 9 mais 4 mais 4 mais 9 dividido por 7, 26 sobre 7. Dá aproximadamente, galera, fazendo na calculadora, 3,7. O que isso significa? Esse é o quadrado da média da distância de cada uma das observações até a média, que é 7. Então, a gente não quer o quadrado dessa média, a gente quer essa média, a gente quer a média das distâncias. Se essa média for muito alta, é porque está tudo muito espalhado, está variando muito. Se for muito baixa, as coisas estão próximas da média. Bom, a raiz de 3,7 é aproximadamente 1,93. Isso é o que a gente chama de desvio padrão. E aqui é o que a gente chama de variância, ou seja, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão e o quadrado do desvio padrão é a variância. E o que ela significa, gente? Ela me diz o quanto as notas estão variando. A média é 7, mas em média os alunos tiram uma nota que em média está quase 2 de distância da média 7. Tá? Aqui nós temos poucos dados. Mas quando nós temos muitos dados, é interessante você ter uma variância também. Temperatura, como eu falei, temperatura é uma coisa importante, porque se eu tenho uma média que está 100 graus, mas eu tenho uma variância de 300 graus, é porque a média está aqui 100 graus, mas em média está todo mundo a 300 graus de distância. E eles se somam para dar uma média aqui no centro. Mas aí você não tem informação sobre a população, só quando eu dou a média. É como se eu dissesse que na média está tudo bem, quando a minha cabeça está pegando fogo e meus pés estão num balde de gelo. Sendo que na realidade não. Eu precisaria dar a variância, você saberia que não está tudo bem. Porque se a média da minha temperatura do corpo é 30 graus, mas a variância é de 300, é porque eu estou carbonizado num lado e congelado do outro. Claro, alguma parte do meu corpo é um pouco mais quente que outra. Essa variância da minha temperatura corporal é pequena, dependendo da parte do corpo, porque está mais ou menos tudo na mesma temperatura. Lado de fora um pouco mais frio, lado de dentro um pouco mais quente, mas nada muito longe da média. Isso dá uma variância pequena, ou um desvio padrão pequeno. Nosso objetivo mesmo é chegar no desvio padrão, porque é ele que indica essa distância média até a média. A variância é o quadrado disso. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês aprendam bem. Continuem com o estudo da estatística. Tem mais estudo, dá uma olhada aqui na descrição. Por favor, curte aqui o canal, que isso ajuda muito a gente. Muito importante que você manifeste aqui se você gostou, tá? Então, por favor, curte, se inscreve, compartilha com os amigos. Valeu, até a próxima.